Olá, seja bem-vindo. Hoje estamos mais em uma live com o pastor Diego Maurício, do Brasil. E hoje o nosso assunto é destino e propósito. E o pastor, como é conhecedor desse tema, a gente vai estar conversando, ele vai estar explicando. Mas antes eu quero que o pastor se apresente. E o pastor também tem um canal no YouTube, então se apresente e fale de onde está e o que, que Deus tem feito. E a gente vai estar interagindo aqui com esse tema, destino e propósito. Glória a Deus, obrigado, meu irmão. Só venha te abençoar, prosperar, abrir portas, criar conexões para que você venha cumprir o seu propósito, né? E seu destino na Terra. Eu estou aqui em São Paulo, né? Coladinho aqui, uma cidadezinha muito coladinha à capital de São Paulo, aqui perto do aeroporto de Congonhas. E nós estamos aqui na comunidade profética Amor do Pai, irmão, onde nós temos feito a obra, né, localmente, e também agora nessa temporada aí, eu acho que vai fazer o quê? 7 meses o canal, que a gente realmente começou no canal, tem 7 meses que é o canal, né, Revelações e Profecias, que é o nosso canal no YouTube. Nós temos feito lives diárias e também temos entregado algumas mensagens proféticas, alguns princípios espirituais, e o Senhor tem levado a nossa voz para muito lugar, assim, tem dado um crescimento, assim, bastante interessante. Nós estamos felizes, né, com aquilo que o Senhor tem feito, irmãos. Né, nosso chamado foi um chamado na área da operação do avivamento, né, da unção, dos milagres, da cura, da libertação e também da palavra. E aí o Senhor tem nos usado nesses anos aí, já são 15 anos aí, para a glória do nome dele. Glória a Deus. Amém. A indicação do pastor apareceu no YouTube para mim, e aí eu comecei a ver o pastor acompanhando pelas redes sociais. Eu falei, vou fazer o convite. Se ele aceitar, ainda bem que aceitou, né? Então hoje a gente vai estar falando sobre destino e propósito, e muitos de nós não conseguimos, todos nós fomos chamados, porque a palavra do Senhor disse que fomos chamados como os filhos de Deus. E o propósito é estar com Cristo, estar com Deus. Mas, pelo livre-arbítrio, a gente tem a escolha de não viver esse propósito de Deus. Porque algumas pessoas se perguntam por que, que eu fui chamado e não consigo desenvolver o meu propósito. A palavra fala que o povo, quando Deus tirou do Egito, eles tinham uma finalidade, eles tinham um destino, que era a terra prometida, e tinham um propósito de servir a Cristo. E foram de todas as formas, eles foram ajudados, não faltou alimento, era protegido do frio, era protegido do sol, mas por conta das murmurações, por conta dos pecados, eles não alcançaram o propósito dele, que era chegar na terra prometida. E muitos de nós também corremos esse risco também de não viver o propósito de Deus para as nossas vidas, né? Eu estou aqui na Inglaterra, se eu quiser ir para o Brasil, mas desembarcar em Portugal, eu não vou chegar até o Brasil, porque eu vou ficar no meio do caminho, porque eu escolhi descer em Portugal. E muitos de nós cristãos temos essa dificuldade. E a dificuldade maior é de não ouvirmos a voz de Deus e obedecer, porque a palavra diz que o fato de não obedecer e murmurarmos, não vamos ver e não vamos cumprir o propósito que Deus tem para nós. Então o pastor agora está com a liberdade de poder explicar e falar sobre o tema, que o pastor é conhecedor desse tema e se aprofunda bastante, então tem propriedade para poder nos falar a respeito disso, um pouco mais, né? Sim. Olha aqui, Romanos 8 é um texto que muita gente, né, lê esse texto aqui e não consegue perceber as coisas que as entrelinhas vão dizendo, né? Romanos 8, 28, que é um texto, né? Uma carta de Paulo tremenda, essa carta aqui. Ele fala assim, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, ó, chamados segundo o seu propósito. Deus chama para um propósito específico para cada um de nós. Agora, como o pastor disse, né? Como o irmão também disse, se nós decidirmos por livre e espontânea vontade não cumprir esse propósito, não obedecer essa direção, nós não vamos chegar no destino da gente, porque o propósito está relacionado com o nosso destino, ou seja, o nosso ponto de chegada. E o pastor falando é algo muito interessante, porque a grande maioria das pessoas, elas recebem a salvação, né?
recebem Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro delas, só que elas não desenvolvem, irmãos, essa vida espiritual de ouvir o Senhor, de se relacionar com Deus pessoal. Muitos vão para a teologia, glória a Deus, né? Sou teólogo também, amo estudar as escrituras. Mas eu estudar acerca de alguém, não diz que eu sou conhecedor de alguém. Porque Deus não é um corpo humano, né? Não é medicina que você abre o corpo e vai estudar. Não. Deus é uma pessoa viva, real, e ele se faz presente e se relaciona conosco pelo seu Espírito, como está em 1 Coríntios capítulo 2, que Deus preparou coisas extraordinárias, coisas que os olhos não ouviram, que os ouvidos não ouviram, que nem subiu ao nosso coração, mas ele só vai revelar essas coisas, irmão, pelo Espírito. Não vai ser um profeta, não vai ser um pastor, e esse tempo, irmão, de qualidade que nós temos que dar para Deus, muitos não dão. Muitos vão passar essa vida inteira sem ter as experiências com o Espírito Santo, para que ele possa nos guiar, que ele é essa bússola, né? Ele é a bússola de Deus em nós, para nos levar àquele propósito. Ou seja, para que eu nasci? Isso é um propósito. E aonde eu tenho que chegar? Isso é um destino. A gente abrir em Jeremias também, estou dando uma base aqui bastante bíblica, para não ficar só nas minhas palavras. Jeremias 1, eu uso muito esse texto, irmão, quando eu estou falando sobre esse termo, ou estou fazendo alguma imersão, ou algum aconselhamento. Jeremias 1, olha só que interessante que Deus vai falar para Jeremias no versículo 4. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, versículo 4, veio a minha palavra do Senhor dizendo, ou seja, o chamado aconteceu quando ele ouviu Deus aqui, ó. Deus aparece para ele, é uma manifestação sobrenatural de Deus sobre ele. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. Olha o chamado. E às nações te dei por profeta. Olha o chamado dele. Percebe que é antes de tudo, antes de até Adão e Eva, porque isso aqui está falando de eternidade, não está falando de um momento aqui na Terra. Está falando da eternidade, ou seja, no plano de Deus eterno, ele já conhecia, já estava na mente, já estava no coração de Deus, Jeremias. Então, quero dizer para você que está me vendo, talvez você veio de um relacionamento fracassado, talvez você veio de um lar de brigas, talvez você veio de uma violência, talvez você não conheceu seu pai, não conheceu sua mãe, talvez você foi abandonado. Tudo isso, eu sei que pode ter te machucado, mas o importante é você saber que no plano de Deus, lá na eternidade, onde tempo, presente, passado e futuro não existe, lá ele já queria você, lá ele já desejou você. E como diz Jó 42, nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. E o seu nascimento não foi impedido. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na sua vida. Deus tem um chamado com você. E o pastor falou já, o chamado é para estar perto. O chamado para todos nós é estar perto dele. Ele nos chama para estar perto. E ele fala com a gente para onde a gente deve ir e o que a gente deve fazer. Aí você vai ver, pastor, que no versículo 10, ele vai dizer o propósito dele, o destino, chamado profeta. Para que ser profeta? Para quem ser profeta? Aonde é o raio de ação dele profética? Sobre as nações e sobre os reinos. Veja que eu te ponho hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, para destruíres e para arruinares, e para edificar e para plantar. Ele aqui, ele é o peso de julgamento para ajudar. Ele é o relógio de Deus para as coisas que acontecem em Jerusalém. Porque através dele, Deus começou a falar, olha, vai vir um cativeiro. Ou vocês se convertem de coração, de verdade, para com a idolatria, para com isso, para com aquilo, ou senão vai vir um cativeiro. E assim aconteceu. Porque o ministério profético, de fato, ele é o relógio de Deus na terra. Quando ele está alinhado com Deus, com o coração de Deus, né? Não está nessas coisas que a gente está vendo hoje aí, não vamos tocar nesse assunto, ele é o relógio de Deus, irmão. Porque é por meio dos profetas que Deus fará as coisas, que ele diz lá em Amós 3,7, aos profetas eu revelo os meus segredos, e não farei coisa alguma, sem antes revelar os seus profetas. E isso não é para o profeta também, pastor, você vai descer, se orgulhar, dizer, Deus não faz nada sem me revelar, não. Por que Deus faz isso? A fim de dar tempo de arrependimento.
Deus sempre alerta para que haja tempo de arrependimento, tempo de renúncia, tempo de reconciliação, tempo de quebrantamento, para se cumprir o que ele diz para Ezequiel. Olha, se eu falar o mal sobre alguém e esse alguém se converter dos seus maus caminhos, eu me arrependerei do mal e ele não vai viver aquele mal. Porém, se ele não se arrepender, ele vai morrer naquele mal e tu não tem sangue nas tuas mãos. Então, a função profética, ela é falar. E aqui você vê que logo quando Deus vem sobre ele, já fala para ele, ó, você nasceu para ser profeta. Ainda que você está no meio dos sacerdotes aí, você é um sacerdote, mas você não nasceu para isso. Você nasceu para falar, você nasceu para ouvir e falar, ouvir e falar. E para quem? Para as nações e para reinos. O propósito dele é falar para nações. Pode falar, pastor. É interessante quando o irmão coloca no ponto a respeito de estarmos não somente falando de Cristo, mas vivendo a minha situação. Eu estou na Inglaterra, então supostamente eu deveria falar o inglês. Mas mesmo vivendo em uma terra que fala uma outra língua, eu ainda não domino, porque ainda preciso me habilitar para isso, treinar mais, né? É a mesma coisa quando a gente está com Deus. O fato de dizermos que estamos servindo a Deus, isso não quer dizer que somos totalmente conhecedor de Cristo, porque Cristo não é para ser estudado, Cristo é para ser vivido. E quando o irmão coloca muito bem, o pastor coloca muito bem, que o fato de estarmos servindo a Cristo, se a gente não tiver uma entrega, uma busca totalmente, a gente vai viver como eu estou vivendo aqui no país. Estou vivendo no país de uma língua estrangeira, mas ainda não domino. É a mesma coisa de estarmos em uma congregação, estarmos vivendo em Cristo, mas não ser totalmente conhecedor de Cristo, porque meu conhecimento ainda é raso, porque não é algo que tem que ser estudado, é algo que tem que ser vivido. Então, todos os dias a gente é colocado em situações, à prova, o Romanos 14, versículo 22 diz que bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova. Então, o que é que a gente aprova? É a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, a lei de Deus. Então, quando eu não sigo esse propósito, eu estou sendo desaprovado. E aí é muito interessante, né? A gente está de acordo com o pensamento e o alinhamento de Deus. Porque como em outras lives a gente, com os outros pastores, a gente tem comentado a respeito disso, se eu não obedecer à voz de Deus, não obedecer o entendimento que Deus nos dá, eu não vou estar cumprindo, não vou estar desenvolvendo aquilo que Deus nos chamou. Qual é a própria palavra fala melhor obedecer do que sacrificar. Então, às vezes, a gente sacrifica muito pelo fato de não obedecer, né? A gente vê que tem situações adversas por toda parte do mundo e a gente vê que na 2 Crônicas 7,14 fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome não se humilhar, orar e buscar a minha face e se arrepender dos meus caminhos, eu não ouvirei as suas orações, não ouvirá as nossas orações. Então há a bênção para nós, mas se não houver obediência, não tem nada feito. A gente pode falar, Salmo 127 diz, se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha o sentinela. A gente pode fazer todas as coisas, mas se o Senhor não tiver no propósito do que a gente está fazendo, nada vai para frente. Inclusive hoje vai ser minha última live, porque Deus me deu alguns temas e quando Deus me deu a respeito de jejum e oração, justamente Deus começou a me incomodar em algumas coisas. E eu tenho um maior prazer em estar fazendo as lives, eu tenho um maior prazer em estar em contato com as pessoas, mas Deus me pediu algo justamente isso que eu gosto de fazer, né? Que é estar aqui junto com os irmãos, conhecendo pessoas, e Deus me pediu um jejum. E aí eu falei, tá bom, vou fazer o jejum. Mas quando foi o jejum, Deus me falou assim, não, é o jejum das suas lives. Você vai fazer um jejum até ano que vem. Essa vai ser minha última live desse ano, de 2024, e espero que eu possa voltar em 2025. Eu espero em Deus que foi esse tempo que Deus me deu. Só que à medida que foi caminhando, Deus falou assim: olha, só o jejum das lives ainda não é o suficiente, é do seu canal. Você vai estar também do jejum das suas do seu Facebook e do seu Instagram. Vai apagar da mídia. Eu falei, Senhor, eu gosto de estar vendo, interagindo com as pessoas, de ver o que é que está acontecendo. Então Deus falou assim: olha, não só o jejum de alimento, mas esse jejum também. Vai ser o jejum das lives, vai ser o jejum. Tanto que desde sexta-feira já não acesso mais o meu Facebook, já não acesso mais o meu Instagram. E espero em Deus poder voltar em janeiro de 2025, né? É como a própria palavra fala assim:
por mais que seja isso que eu estou fazendo para Deus, mas se eu não tiver reservar tempo para Deus e deixar que essas coisas que, mesmo fazendo para Deus, me roubar o tempo, não vai adiantar nada. Nada que eu estiver fazendo não vai adiantar, né? Assim como a própria Maria e Marta, né? Marta estava fazendo coisa errada? Não. Jesus estava ali, estava trabalhando, estava servindo na casa, mas a palavra do Senhor disse: olha, o tempo, Maria está certa, o tempo que tem, que você está utilizando para fazer essas coisas, que por mais que seja importante, você tem que estar aos meus pés, me conhecer mais, né? E aí eu falo assim: Senhor, então se é isso que o Senhor quer, por mais que eu goste, por mais que eu esteja divulgando a tua palavra para que outras pessoas possam ouvir, mas se o Senhor está me pedindo jejum, então é isso que eu tenho que fazer, porque por mais que faça, nada é mais importante do que estar na presença de Deus, né? E aí a gente vê aí o irmão pode perguntar qual o propósito. Eu espero em Deus que eu possa voltar em janeiro. O propósito de Deus, eu acredito que Deus nunca nos chama para algo ou nos pede algo para que seja para nossa condenação, mas para que a gente possa estar mais próximo, para que a gente possa estar mais atento. Assim como o irmão falou que Deus não anuncia, não faz nada sem antes anunciar. E o fato, às vezes, de Deus está querendo falar algo conosco, mas a gente está tão ocupado com tantas coisas fazendo, se a gente não parar um tempo para poder ouvir a Deus, a gente pode entrar em confusão na frente, porque justamente no tempo que Deus mandou parar para poder ouvir, a gente não ouviu, né? Então, eu acredito que Deus tem um propósito nesse sentido de me pedir as lives, porque vai dizer o que é que está fazendo de errado. Não estou fazendo nada de errado, além de falar a palavra de Deus, né? Mas o propósito é ter esse tempo com Deus, apagar a luz humana e deixar que a luz de Deus brilhe mais e mais e mais, né? O irmão pode dar continuidade no Bem, assunto. o que acontece, irmão, é que por causa do chamado profético, né, a gente olha e observa algumas coisas, né? Primeiro, é base fundamental, né? O que acontece? A pessoa vai para a igreja e, na grande maioria, a igreja não ensina o relacionamento com Deus na sua casa. O que eles ensinam? Que hoje você sabe, né, irmão? Não é criticando, mas a gente tem que ser profético, apontar, falar, oh, irmão, não tá legal isso aí. A igreja hoje ela é muito gourmetizada, né? Você pode escolher qual que você quer, porque cada um vai ter uma comida, cada um vai ter alimento, cada um vai ter um estilo, e você vai de acordo com o seu coração. Já está errado. Com o seu coração. Porque você está em busca de satisfazer uma necessidade. Não é, Deus não se move por necessidade, gente. Deus se move por propósito. Eu mostro isso aqui em Jesus. Ele nunca se moveu porque estava necessitando. Ele sempre se moveu porque havia um propósito. Pode perceber, Jesus ele é proposital. Ele é direcional, né? Tudo que ele faz por algum motivo. Não é para aparecer, não, é para dar glória a Deus. E pode ver todos os milagres, tem um caminho. Tem algo que você pode aprender com cada milagre. Não é só simplesmente pelo milagre em si, mas sim o que o milagre nos ensina. O que o milagre faz a gente meditar. Agora você vai entender por que eu abri esse ponto aqui. Você vai para a igreja, você vai ter uma experiência com Cristo e com os irmãos. Toda vez que você for para a igreja, você deve ter uma experiência com a presença de Deus e com os irmãos, porque está escrito em Salmo 133 que Deus ordena a bênção na comunhão dos santos. Há uma bênção, é um princípio, é um fundamento. Mas eu só posso dizer que eu conheço de fato quando eu paro de ter experiências esporádicas com alguém e passo a conviver com alguém. Eu só pude conhecer a minha esposa de fato quando eu casei com ela e fui morar com ela dentro de uma casa. Aí sim eu comecei a conhecer ela de fato. E hoje eu posso olhar para ela, depois de quase 15, 16 anos, eu posso olhar para ela. Não conheço ela totalmente, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai conhecendo mais. Hoje, só dela olhar, eu sei o que ela pode estar pensando. Só dela andar, eu sei o tom de voz, como ela fala, como ela anda. Então, isso tudo, com tempo de experiência, com 2 meses eu não sabia. Com 1 mês eu não sabia. Então, tudo isso é intimidade. Relacionamento diário vai gerar intimidade. Então, eu só posso conhecer Deus de fato, irmão, quando eu reservo tempo para estar com Ele, adorando a Ele, se rendendo a Ele.
Não é uma vida de pigança, né? Desculpa, não é nem uma palavra que existe, mas não é uma vida de me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Não é isso. Não é isso. É algo melhor. Se revela, Senhor. Fala comigo. Me ensina. Tu és real, Jesus. Tu és real, Espírito Santo. Fala o meu coração. Ensina o que eu devo fazer, como eu devo fazer. E assim, pastor, cada movimentação tem um prazo de validade. Cada instrução de Deus é para um tempo determinado. Então, muita gente trava aí. Os religiosos que estão formatados naquele modelo, quando vem o novo, aí vem o Jesus está falando do vinho novo. Eles não recebem um vinho novo. Porque o molde é antigo. A movimentação é antiga. E quando Jesus está falando do vinho novo, ele está falando do poder de Deus para os fariseus e para os seus discípulos e para os discípulos de João. São 3 classes ali. E se a gente pegar, e teologicamente, o vinho velho também está em João, porque João é o último profeta da lei. Então ele está dizendo, vocês são odres velhos. Vocês não podem receber o vinho novo, porque a mente, a movimentação, o entendimento é velho. E o que está vindo agora é novo. Vou dar um exemplo. Paulo foi pregar para os gentios. Jamais um fariseu que não tivesse a mente transformada, coração aberto, iria pregar como Paulo pregou para os gentios. Tanto é que até Pedro, ele resistiu a essa direção nova, Atos 10, uma nova direção. Ele estava orando, perto da 3ª hora, no telhado. Veio súbito uma experiência. E na experiência ele entendeu que Deus estava falando para ele algo novo. Pedro, quadrúpedes, répteis, aves de rapina, mata e come. Pedro fala, não, senhor, nunca comi coisa alguma imunda, porque ele é judeu, ele não pode comer isso. Aí quando vem os empregados de Cornélio, que é um romano, que é um gentil, aí ele vai entender, ele vai fazer a relação. Opa, Deus está abrindo uma porta, Deus está mostrando uma nova movimentação, só que ele não dá prosseguimento. Você percebe que ele não dá prosseguimento? Você não vai ver Pedro pregando de novo para os gentios. Você só vai ver aqui. E aí Deus não para, irmãos. Quando Deus tem um propósito, isso aqui é propósito eterno de Deus. Deus tem um propósito na tua vida pessoal, mas tem um propósito eterno que é sobre você. Não tem a ver com você. Tem a ver com o chamado de Deus para uma nação, ou para um reino, para uma sociedade, para alguma área da sociedade, Deus tem um chamado que ele quer fazer. E aí, você vê que a história se repete, irmão. A história sempre se repete. A Bíblia, ela é a história repetida dos homens, e Deus sempre fazendo a mesma coisa. Ele resiste, e Deus levanta quem? Paulo. Da mesma forma como Saul resiste a Deus, ele levanta quem? Davi. Porque Deus tinha um propósito para a nação. Saul, ele não entendeu isso. Saul ficou preso ao molde, ele ficou preso ao trono, ele ficou preso às palavras de afirmação, ele ficou preso às pessoas, ele ficou preso à posição que ele estava. Ele não se prendeu a Deus. Então ele não entendeu que por meio dele Deus queria se revelar para o povo como o grande rei, como aquele que está à frente das suas batalhas, como aquele que trará a provisão, trará a proteção. Era isso. Só que Saul, irmão, ele nunca entrou nessa revelação. Ele ficou só na primeira parte da promessa, que é o eu, né? Como Deus nos ganha. Vou salvar sua família, vou curar sua esposa, vou abrir porta. Isso é o eu. Amém? Deus vai trabalhar o meu eu, vai abençoar o meu eu. Mas tem algo maior, que é aí que nós temos que também desenvolver. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para mim, para o teu reino? Todos vocês têm um chamado, tem algo de Deus para você fazer na terra, que não diz a respeito de você, mas passa por você. Eu estou falando de pessoas, eu estou falando de vida, eu estou falando de alguma área da sociedade que Deus quer te usar. Não necessariamente você vai ser um pastor, como eu sou, ou um profeta. Não, você pode ser um dentista, pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser um engenheiro, mas ali Deus vai te usar também. Então quebra esse molde religioso, achando que Deus só quer usar os pastores, os profetas, os mestres. Não. Deus quer usar todo mundo para revelar a sua glória. Dar testemunho de Jesus, você não precisa ser teólogo. É só você falar do que Jesus fez na sua vida. Isso já é um testemunho, isso já toca o coração. Porque quem faz é o Espírito Santo. E aí, pastor, estudando sobre... e o senhor me falando acerca de Saul, quando veio essa revelação, eu sentei, assim, foi numa conferência que eu ia pregar para pastores e líderes.
9 horas da manhã num sábado, ele me acordou 2 horas da manhã, de sexta para sábado, não deixou eu dormir, e me falando sobre isso. Ele falou assim, as duas dimensões. Que duas dimensões, Senhor? As duas dimensões da promessa. Há duas dimensões de promessas sobre nós. As promessas pessoais, que tem a ver com o meu coração, com eu, e as promessas de Deus, que tem a ver com as vontades e os desígnios, os propósitos deles. Se eu não entro nessa promessa de Deus, propósitos, desígnios e vontades de Deus, Deus não vai cumprir essa primeira porção aqui, que é o interesse do meu coração. O que mais Saul fez, irmão, você vai ver, por isso que ele perdeu o propósito. Saul perdeu o propósito. Ele andou no chamado, mas perdeu o propósito. Foi chamado para ser rei, mas não desenvolveu o propósito dele. Porque ele ficou muito preocupado quando ele viu Davi, o sucessor. O sucessor. E tudo que ele fez foi para manter a dinastia como sucessor no trono. E não adianta. Ele não cumpriu aquilo que Deus mandou. Quando Deus mandou ele exterminar Agag, ele não exterminou Agag. Quando Deus mandou ele esperar para que a oferta fosse feita, ele não esperava. Ele fazia tudo do jeito dele, da forma dele. Porque ele não se rendia à palavra de Deus. Então Deus o rejeitou, porque ele não queria ouvir, ele não queria obedecer. Desculpa, mas é chato falar isso, mas ele não queria se relacionar com Deus. Ele deixou essa parte de relacionamento para viver somente aquela posição que ele estava. E aí você vê que Deus não para o seu propósito eterno, irmão. Aí no capítulo 16, no versículo 1 de 1 Samuel, ele vai dizer para Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche o teu chifre, né? Enche o teu vaso, o teu chifre de azeite, e te enviarei a Jessé, o benimento. Entre os seus filhos, já tenho me provido de outro rei. Olha, já tinha um outro rei na mente, no coração de Deus. Tipo, o propósito de Deus, meu propósito, não vai parar. Ele pode ser, de alguma forma, adiado, mas parar ele não vai parar. Porque agora ele vai pegar um menino, vai formar um menino, e vai colocar no trono um homem. E quando esse homem sobe ao trono, o que ele faz, irmão? Ele traz um avivamento, porque ele vai trazer a presença, ele vai trazer a glória, ele vai trazer os fundamentos, vai edificar o templo, vai trazer toda a estrutura para o templo ser edificado, desculpa, e vai também organizar o culto. E o mesmo tempo que Saul ficou, pastor, você sabe, o mesmo tempo que Saul ficou no reino, foi o tempo que Davi ficou. Saul, vamos supor, Saul ficou com um reino desse tamanhozinho aqui, assim, ó, desse tamanhozinho. Davi ficou com um reino enorme, 10 vezes maior. O que acontece, pastor? É a unção. O que você faz com o que Deus te dá, irmão? A mesma unção está para cada um dos dois. É o que eu faço. É interessante quando o pastor comenta a respeito de Saul, Deus deu uma indicação para ele e ele optou por não esperar porque ele não confiou nos planos de Deus. Para poder se manter no reino, expandir o seu reino, segurar o seu reino, ele desobedeceu uma instrução que Deus tinha dado para ele, que o profeta pediu para que ele esperasse, falou para ele esperar e ele não esperou. E aí foi adiante, aí ele cometeu algo que está escrito lá, como eu comentei no Salmo 127, que se o Senhor não guardar, ele não confiou que o Senhor estava guardando o reino dele, então ele quis tomar com a sua própria força. E aí quando a gente tenta tomar com a nossa própria força, somos humanos e esgotamos as nossas forças, né? E não damos continuidade. E aí outro ponto vai para outro extremo também do caso de Davi, que algumas pessoas perguntam como é que eu vou cumprir meu chamado, o meu propósito, se ninguém me conhece. Aí quando o pastor comenta a respeito de Davi ele estava fora de todas as batalhas, era uma pessoa que para a maioria não era uma pessoa apta para poder estar em uma batalha, porque os irmãos eram todos preparados. Inclusive o próprio profeta, quando vai ungir, Samuel vai ungir o novo rei, ele olha primeiro para a aparência dos irmãos, que eram homens preparados para a guerra, né? Porque nunca, nem sequer, e Deus vai eliminando, não, é esse, não é esse, e estava em algo escondido, né? Que Davi estava escondido. Aí dizer de onde apareceu?
nunca vi você, nunca vi para lugar nenhum. Mas Deus, ele estava tendo experiência com Deus, estava trabalhando, enquanto os olhos humanos não estavam olhando para ele, mas os olhos de Deus estavam focados nele. Então, até uma resposta para muitos de nós que ficam perguntando como é que vamos desenvolver o nosso chamado, vamos desenvolver se ninguém me conhece, né? Mas as pessoas podem até não te conhecer, mas esse ato, como o meu irmão falou, quando a gente tem uma intimidade com Deus, e Deus está nos vendo, ainda que os homens não queiram reconhecer Deus em nossas vidas, mas não tem para onde correr. As pessoas, é claro que temos que nos dedicar, como o irmão meu falou, que não é contra a teologia, que a gente tem que estudar para isso, mas quando a gente tem somente a ferramenta de adquirimento, conhecimento humano e não tem um conhecimento de Cristo, não tem um relacionamento com Cristo, a gente não consegue desenvolver, a gente não consegue ir além das fronteiras humanas. Porque humanamente Davi seria o último, e como foi o último mesmo. Que até o pai desacreditou nele, né? Falando, não, e aquele dali não, mais novo, mas não acredito que ele seja a pessoa escolhida. Porque os irmãos que foram preparados para a guerra, os irmãos que estavam prontos para a guerra, mas Deus está dizendo, não, é aquele que eu conheço, porque é aquele que eu quero, porque é o que tem intimidade comigo. Então, até mesmo para cumprir o nosso propósito, a gente não precisa ficar muito preocupado, muito não, a gente não precisa ficar preocupado se as pessoas vão nos ver ou não. O de onde vai dizer de onde veio aquilo dali. Até quando Jesus aparecer, pergunta, porventura tem alguma coisa boa que venha de Nazaré? Então Jesus também passou o tempo e quando apareceu, vai dizer não, veio para poder realizar. Então, muito de nossas vidas também, por mais que muitos de nós não sejamos conhecidos no meio evangélico e gospel, que chama atenção, mas se a gente tiver no propósito, orando, buscando a Deus em secreto, como a própria palavra fala, em obediência à palavra, no tempo certo as coisas vão acontecer e a gente vai conseguir desenvolver o nosso projeto, o nosso propósito, né? Que muitos foram chamados, quando o povo israelita foi chamado, era para todos chegarem no seu destino. O propósito era todos chegarem, mas a maioria optou por não. A palavra diz que somente 2 daqueles que saíram alcançaram, né? Caleb e Josué, porque foram obedientes e tementes a Deus. Então, uma das coisas para que a gente consiga desenvolver o que Deus nos chamou, a gente tem que ter obediência. O irmão pode dar continuidade. Amém. É isso. Aquilo que, né, esse assunto aqui é um assunto muito profético, é poético, é devastador também para muita gente quando começa a estudar Saul. Você vai ver, como o irmão falou, ele queria se manter no trono. Ele não precisava, porque Deus ungiu para aquilo. E você vê Davi, irmão, Davi nunca quis se manter no trono. Quando o trono dele foi ameaçado por Absalão, o que ele fez, pastor? Ele desceu do trono, descalço, falou, fica aí. Se você foi ungido para isso, Deus... a dimensão espiritual de Davi era muito grande. Se Deus te chamou para isso, você vai permanecer. Agora, se Deus não te chamou, você segura a bomba. Então, ele sabia que ele não fez nada para chegar no trono. Gente, Davi não fez nada para chegar no trono. A coroa veio na mão dele. 2 Samuel, capítulo 1, você vai ver isso. A coroa vem na mão dele. É extraordinário isso. Depois as pessoas começam a ver ele, já estavam vendo. Vai ungir ele, depois outra tribo unge, aí depois a nação toda unge. E Deus o coloca lá. Quero dizer para você, você não precisa derrubar ninguém, não precisa fazer fofoca de ninguém, não precisa falar contra ninguém, não precisa criar um plano para chegar no seu destino. Só obedeça. As direções pequenas direções, como o irmão recebeu, uma pequena direção, jejua, tal. Porque há uma nova movimentação para a vida dele. Há uma maneira de fazer. Talvez ele vai fazer a mesma coisa, mas de uma forma diferente, com uma roupagem diferente, porque ele vai alcançar um público diferente. Então, é isso. Como é que eu vou chegar no meu destino, que é a terra prometida? Obedecendo as pequenas direções do Espírito, e cada vez que eu obedecer essas pequenas direções, elas vão se tornando maiores. Muitas pessoas perguntam, pastor, como é que você ouve a voz do Espírito? Eu falei, é simples, eu silencio a minha voz, silencio o meu coração, vou para o meu secreto, deixa as vozes contrárias irem embora, então ele vai falar comigo. Agora, o nível que ele vai falar comigo vai depender do meu coração, o quanto que eu quero ouvir, o quanto eu estou disposto a obedecer. Porque ele não fala ao Léo, Deus é um Deus de propósito, ele vai falar com propósito e significado. A questão
é que Saul, ele é o protótipo, irmãos, assim, se você pegar essa palavra e entrar no seu coração e Deus revelar o poder dessa palavra que a gente está falando hoje, você vai olhar para pessoas e vai discernir líderes políticos que têm esse mesmo coração de Saul. Faz de tudo para se manter no poder. Ele quer o poder, ele amou a cadeira, ele amou a honra, ele amou aquilo. Ele não amou a Deus. E quando não se ama a Deus e Deus o te unge para essa determinada posição, o próprio Deus vai te abater. Porque o seu amor e a sua paixão tem que estar em Deus, na presença de Deus, na vontade de Deus, né? E Saul, ele não tem esse coração. Ele não deixou aflorar. E ele teve experiência com Deus. Você vê lá em Samuel 10 que ele teve uma experiência profunda com Deus. Mas ele não deu seguimento àquilo que eu falei, pastor, lá no começo. Pessoas vão para a igreja e têm experiências com Cristo, mas não leva esse Cristo para dentro de casa. Não desenvolve, não aflora, não aprofunda, não passa tempo com Cristo. Acha que ainda, né, ainda mais nesse tempo hoje, acho que andar com Deus é você programar um computador, que ele vai ficar lá programado fazendo as coisas. Não é. Deus é uma pessoa, Deus não é um micro-ondas. E assim, ele sempre vai te surpreender. Ele sempre vai vir com algo novo. Ele sempre vai vir com uma direção nova. Ele sempre vai vir com uma unção fresca. Ele sempre vai vir tocando você de uma forma diferente, te dando experiência de forma diferente. Por quê? Porque ele não é algo, como diz Cash Luna. Ele é alguém. Ele é alguém que quer falar com você. Então, Davi, ele entrou nessa dimensão. Ele buscou isso. E você vê que quando ele reina, ele vai buscar a presença. Aí, quando ele peca, Salmo 51, ele fala assim: não retire de mim o teu Espírito Santo. Aí você vê lá no Salmo 92, unge a minha cabeça com boi selvagem, unge a minha cabeça com óleo fresco, com o poder do boi selvagem. Você vê que Davi está sempre buscando, sempre ali na direção. Vou para a guerra? Vamos, traz o oráculo, traz o éfode, traz o sacerdote, traz o profeta. E aí, como é que vai ser? Desce, vai para cima, vai para um lado, faz assim, faz assado. O irmão falou porque ele entendeu, peraí, na minha força, eu vou perder tudo isso aqui. Deus me chamou fraco e eu derrotei um gigante forte. Então eu já entendi, quem vai derrotar os gigantes é Deus. Mas eu tenho que estar nessa dimensão. É trazer essa... Eu acho que é aí que é a dificuldade, pastor, da dependência. Nós vivemos num mundo em que nós somos chamados a ser independentes. Foi o pecado de Adão, né? Ele quis ser independente. Ele quis ser Deus. Ele já era como Deus, porque ele não morria. Mas a partir do momento que ele come, ele passa a morrer. E o que ele está declarando ali é que não, Senhor, eu não preciso, eu não quero ser, eu não quero estar nessa dependência. Eu não quero estar aqui debaixo desse lugar. Tipo, eu quero ser como o Senhor, eu quero ter autoridade. Ele já tinha, ele foi enganado. E aquilo que era a autoridade dele foi tomada. O diabo tomou, porque ele pecou. E o diabo toma lugar no nosso pecado. Ele toma posição sobre nós quando pecamos. É uma guerra jurisdicional. É uma guerra de leis. Não é de quem tem mais poder. Deus é o todo-poderoso. Acabou. Deus falou, está falado. Agora o diabo, ele vem o quê? Tomando posição nas brechas. É uma guerra legal. Ó, pecou aqui, eu tenho essa posição. Eu posso afrontar, eu posso me opor, com fortalezas, porque tem essas situações aqui, né? Agora estou falando da igreja brasileira, pastor. Eu posso me opor à igreja, porque tem brechas. Como é que nós vamos derrubar um principado, pastor, uma potestade, com uma igreja que vende, com uma igreja que compra, com uma igreja que faz lobby, com uma igreja que encobre as coisas? Como é que uma igreja derruba um principado desse jeito, pastor? Não derruba, irmão. Desculpa, você pode fazer batalha espiritual para tudo que é lado. Nós somos um corpo. Princípio de derrubar principados e potestades é santidade. E santidade, irmãos, não é andar com o cabelão grande, com a saiona, com a Bíblia debaixo do braço. É pureza de coração. É intenção clara. É ser claro, é ser puro. Amém. Aí a gente vê na questão de Saul e Davi, quando a gente quer que o nosso ministério cresça para abater o próximo, a gente vê que Deus não está naquilo, porque a intenção é promover o reino de Deus. Mas quando eu quero promover os meus interesses, aí é como a gente vê uma situação de muitas igrejas que elas estão querendo defender o seu ponto de vista e não querem defender o ponto de vista de Cristo, e aí termina gerando um caos e briga desnecessária,
onde as pessoas querem duelar pelo poder e não para duelar contra. A palavra diz que a gente foi chamado não para lutar contra carne e sangue, mas contra as potestades. E aí Posso muitos falar algo, pastor? Sim, pode falar, pode falar. O que aconteceu ontem? Ontem nós fazemos o nosso abraço, né? Que é a nossa obra social, que a gente vai para a rua entregar alimento, orar pelos moradores de rua. E ontem, na oportunidade, tinha uma outra igreja lá, fazendo também a mesma obra. E a gente se juntou ali e começou a fazer. Cumprimentei. Você acredita que eu percebi o pastor e os irmãos olhando para mim assim, tipo, o que você está fazendo aqui? É a gente que está fazendo. Aí eu falei, saiu da boca assim, ó, pum. Falei, o homem constrói muros, mas Jesus é a ponte. Falei umas 3 vezes isso. O homem constrói muros, mas Jesus é a ponte. Tipo assim, é pro meu reino. Peraí, é pra minha glória, é pra minha placa. Sabe, todo mundo uniformizado. A gente não é assim, a gente é largado mesmo, né? Amor do Pai é largado. Tipo, não tem camisa. Não precisa. É Cristo que tem que ser revelado através de nós. O que é uma placa, irmão? Ela vai ficar aqui. Deus não tem placa. Quem tem placa são as organizações. Quem tem CNPJ são as organizações. Sabe? E lá todo mundo arrumadinho, tudo organizadinho, sabe? Postando o nome da igreja e tal. Eu falei, meu Deus. E aí, para você ver a diferença, irmão, eu orei por 2 pessoas, quase as 2 endemoniou, só deu abençoar a vida delas. Eu não estava rolando em guerra. A diferença é a presença. Não é a placa, não é, sabe, pastor? Eles orando e nada acontecendo. E aí a gente sentava perto das irmãs, das pessoas que estavam ali, eles abriam o coração e choravam e recebiam a palavra. Eu falava, tá vendo? Eu mostrei para os discípulos, né, para os irmãos. Falei, tá vendo, irmãos? Não é essa estrutura que Deus está buscando mais. É o coração. Sai daí, sai da Babilônia, povo meu. Parece. Jesus grita, sai da Babilônia, povo meu. E aí, muitos caos, muita confusão que tem feito na mente das pessoas é justamente o que tem sido ministrado a respeito do que é conhecer a Deus, porque muita gente pensa que conhecer a Deus, servir a Deus, é só ter bênçãos materiais, né? Então, quando a pessoa não recebe as bênçãos materiais, ela entra em crise, porque ela estava esperando receber a bênção de Deus, e a maior bênção é a gente estar com Deus. Não receber, ainda que seja bom a gente receber bênçãos materiais de Deus e conseguiu, mas o principal é a gente ter a bênção de estar com Deus. Saber que vamos morar na cidade celestial, sabemos que somos eleitos de Deus e somos sacerdotes reais e vamos para essa finalidade, esperar a vinda de Cristo. Mas se a gente não buscar na essência, a gente se perde e deixa de cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu quero muito agradecer o pastor Tiago Maurício por essa oportunidade. E é justamente porque as pessoas me perguntam qual a finalidade de você convidar outras pessoas se você não precisa para o seu canal. Mas não preciso para o canal, mas o fato de estar conectando com pessoas com o mesmo propósito de Deus, sem fronteira de interesse, mas a fronteira de Deus, a gente cumpre o propósito de Deus, porque quanto mais pessoas divulgar a palavra de Deus, melhor é para o reino de Deus. Mas quando eu quero divulgar somente o meu nome, eu não vou muito longe. Se o irmão quiser divulgar somente o nome dele, não vai muito longe. Mas quando a gente divulga a palavra de Deus, aí é totalmente diferente. Porque não é o meu interesse, não é o interesse do irmão. É o interesse de todos chegar no propósito que é a palavra de Deus. Eu quero muito agradecer e o pastor pode estar fazendo uma oração para que a gente possa encerrar, para que a gente entenda para cumprir o propósito de Deus, a gente tem que obedecer à voz de Deus, independente de que as vozes além digam, mas a gente tem que reconhecer a voz de Deus. E um dos fatos é buscarmos na nossa intimidade para a gente saber se essa voz que estamos escutando é a voz de Deus, é uma voz que é contrária à vontade de Deus, né? Posso falar sobre isso rapidinho, pastor? Pode sim. A voz do inimigo, ela vai sempre falar em cima de alguns sentimentos. Medo, desesperança, angústia, dúvida, aí é o inimigo. O inimigo ele sempre vai falar em cima, com medo, é o inimigo. Aí deu uma angústia, é o inimigo. Não estou tão seguro, é o inimigo. É a voz dele, pode ter certeza. O inimigo sempre vai falar para te colocar em um lugar de medo, de insegurança, de incerteza, de incredulidade. Esse é o inimigo. Deus não, Deus vai gerar em você confiança, paz, fé. Ele sempre vai levar você, não, vai dar certo, filho, é Deus. Não, estou contigo, é Deus. Agora o inimigo será?
Não, você não vai dar certo isso não, para por aí. É o inimigo, pode ter certeza. E o pastor falou algo que é profético, ele me conheceu através do YouTube. E eu fui para o YouTube por causa de uma palavra profética que eu recebi. Há 2 anos atrás, quando eu lancei o meu livro, O Rio de Fogo, que não está nem aqui. Eu tenho 2 livros lançados, né? O Rio de Fogo e o Abra os Meus Olhos, Senhor. Que o Abra os Meus Olhos é um e-book que eu falo sobre visões espirituais. Depois, se o pastor quiser, manda até o link para o pastor, para eu poder divulgar, para os irmãos aprenderem sobre essa questão. E aí, pastor, só que eu recebi a primeira palavra 2 anos atrás, quando eu lancei o Rio de Fogo. A irmã fez uma entrevista comigo e falou, pastor, o senhor me deu uma palavra para ti. Depois, terminar a entrevista, a gente vai conversar. Terminou a entrevista, ela me ligou e falou, olha, eu via que o senhor tem na sua vida esse ministério de redes sociais. Só que eu olhei para mim e falei, mas não tem como, o senhor não gosta de falar em câmera. Eu sou pastor de igreja, eu gosto de estar no meio do povo, eu gosto disso. A gente sempre foge, porque a nossa carne quer um meio de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E aí eu resisti, pastor, 2 anos. Tinha alguns vídeos no meu canal bem antigo, mas nada consistente. E aí, há 4 meses, 5 meses atrás, mais ou menos, de novo o profeta fala comigo, olha, aí não teve como, né, irmão? E ele já estava falando comigo já tinha um tempo. YouTube. E eu tô, não, é da minha mente, não. Eu sabia que era Deus, mas não vou não. Aí o profeta falou, olha, apontou o dedo, a unção veio, as lágrimas já caiu. Deus te quer no YouTube. Vá para o YouTube. Aí eu falei, tá bom, senhor, se é para ir, eu quero 1.000 inscritos em 2 meses. Em 1 mês a gente já tava com 1.000. Falei, meu Deus, Jesus do céu. E o irmão nos encontrou pelo YouTube, ou seja, quando você vai cumprir o seu propósito, Deus vai criar as conexões para que você alcance o seu destino. E o meu destino é falar às nações. De um meio ou de um outro, eu estou falando das nações. Hoje eu estou aqui, falando das nações por meio de um canal de internet. Amanhã, ele fala, agora eu vou promover. Agora você vai fisicamente falar às nações. São etapas. São etapas. Não por etapas. Elas fazem parte do propósito de Deus na sua vida. Pai, nesse exato momento eu sei que tem pessoas sendo despertadas. Por quê? Porque eu vejo no teu espírito que pessoas estão sendo despertadas a voltar a se relacionar contigo, a desejar essa comunhão, a desejar essa presença. Oh, narabasturi michoreme kanderebahas. O Senhor diz, levante-te desse lugar, põe-te em pé, filho e filha minha, eu falarei contigo. Ainda que você esteja como Ezequiel no meio dos cativos, no ribeiro de Quebar, sem esperança, levante o teu rosto, porque tu verás a dimensão da glória, terás uma visão do rei. E o Senhor te dará projetos, palavras, direções. Oh, Ricalabás, você não vai ficar andando mais em círculo. Você não vai mais começar as coisas e não terminar. O Senhor quer te dar seguimento. O Senhor quer tirar essa incerteza, essa insegurança que está dentro de você e quer colocar a certeza da paz de Cristo, a certeza que você está fazendo aquilo que o Senhor te chamou. Então, a palavra e a oração é, Espírito Santo, levanta eles, desperta eles, toca o coração deles. Ah, Espírito Santo, da mesma unção que nós temos vivido, dos mesmos milagres que nós temos vivido, nós compartilhamos pela fé, Romanos 1:11. Nós compartilhamos, nós impartimos, nós transferimos pela fé essa unção, essa dimensão, essa graça que há em nós, que é pela graça, não é mérito, mas pela graça, o Senhor transfere tudo sobre os seus filhos. E todos eles que ouvirem venham ser tocados pelo poder do Espírito Santo, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém. Amém. Glória a Deus.